Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Infelizmente, o Espartacus, o palestrante que está aqui hoje, não vai poder estar conosco, então nós vamos fazer uma dobradinha, né? Estive aqui na semana passada e agora eu vou estar aqui novamente. Então, peço um pouquinho de paciência, aguentem-me mais um pouquinho, tá bom? Antes da gente começar o Evangelho, eu vou passar os recados, sempre dizendo que a casa funciona aos sábados, e nos sábados nós temos a evangelização infantil, que você pode trazer as crianças de 0 a 14 anos, né? 0 a 14 anos não tem mais uma criança, mas já está na adolescência, que tem essas atividades de evangelização voltadas para esse público. E aqueles que porventura não conseguem vir durante a semana, podem estar vindo também, que é o mesmo processo que nós temos nos outros dias, né? Há também o Evangelho, da forma que é feito nas quartas e nas sextas, bem como também há o atendimento por meio do passe. Tá? Então, se porventura não conseguirem vir durante a semana, sábado, a partir das 9 da manhã, vocês podem estar vindo também. É importante a gente manter essa rotina, buscar sempre estar uma vez por semana na casa, porque é um tratamento, né? Cada um de nós tem um motivo, e você ter essa sensibilidade é importante para nós e também para a equipe espiritual que está buscando nos auxiliar. Tá bom? Vamos então nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, deixar de lado todos os nossos problemas externos, buscarmos abrir a nossa mente e o coração para a reflexão do Evangelho desta noite, buscarmos nos sintonizar com os espíritos amigos que aqui estão, os nossos mentores, anjos da guarda, e dedicar esse momento para as nossas reflexões, para as nossas necessidades físicas e espirituais. E assim, agradecendo a oportunidade de estarmos nesta casa hoje, pedimos licença à equipe espiritual presente para iniciarmos o Evangelho desta noite dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão de um texto que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma bem-aventurança, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Porém, nós vamos fazer uma reflexão de uma parte deste capítulo que a gente chama de orientação dos espíritos. Para aqueles que estão vindo há pouco tempo na casa, ou mesmo aqueles que não têm conhecimento, eu costumo repetir que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é sempre uma passagem de algum apóstolo que narra a fala de Jesus. A segunda parte é os comentários do Allan Kardec. E a terceira parte é uma seleção de comentários de diversos espíritos que falam sobre essa temática. Então, por exemplo, nós vamos refletir o capítulo 5, que é uma bem-aventurança de Cristo, bem-aventurados os aflitos, mas especificamente nós vamos falar de um texto da orientação dos espíritos, cujo o
a felicidade não é deste mundo. É uma mensagem de François Madeleine, eu acho que é assim que se pronuncia, realizada em Paris em 1863. Como é uma mensagem muito longa, eu peguei alguns pontos importantes para fazer essa reflexão com vocês. Eu acredito que, primeiramente, antes da gente fazer essa reflexão, nós temos que deixar muito claro o que é felicidade. Se a felicidade não é nesse mundo, tá, mas o que nós podemos entender por felicidade? E, nesse sentido, eu busquei o que a nossa língua fala sobre o que é felicidade. E o dicionário, o Aurélio que eu consultei, diz o seguinte: felicidade, vou até ler do jeito que está aqui, qualidade ou estado de ser feliz, ter bom êxito, sucesso e ser afortunado. Então, segundo a nossa língua, a definição que nós temos de felicidade no dicionário é essa: você ter bom êxito em alguma coisa que você está fazendo, ter um certo sucesso, ou ser afortunado, ganhar uma fortuna por aquilo, vamos dizer assim, né? E aí vem uma questão também, nós devemos refletir. Todas aquelas pessoas que têm sucesso, que têm bom êxito, que são afortunadas, elas são felizes? Então, nós temos uma definição na nossa língua que diz que felicidade é ter sucesso, ser afortunado, ter bom êxito. Por outro lado, nós percebemos que essas definições, elas contradizem a realidade que nós vemos e que nós vivemos no nosso dia a dia. Por que eu digo isso? Quantas pessoas que têm sucesso, têm bom êxito, são afortunadas, elas vivem uma felicidade plena? Ou, melhor, elas são realmente felizes? Quem disse para nós que ter fortuna, ter sucesso e êxito em algo é sinônimo de você ter uma felicidade plena? Quem que disse isso? É o contrário. Muitas pesquisas, muitas histórias nos mostram que as pessoas que geralmente têm tudo narram que eram muito mais felizes antes de conquistarem, por exemplo, uma fortuna, ou eram muito mais felizes ou livres antes de terem qualquer tipo de sucesso. Ou até mesmo, muitas pessoas que têm esses adjetivos que definem o que é felicidade para nós, formalmente dentro da nossa língua, afirmam que nunca foram felizes. Então, eu acredito que essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Se nós vimos que ter fortuna, sucesso e ter êxito não é sinônimo de felicidade, nós não só vimos, nós sentimos isso. Muitas vezes nós vivenciamos alguns adjetivos, ou vivenciamos, ou até hoje temos alguma dessas condições e não somos felizes. E uma outra questão: se a felicidade não está condicionada a certos êxitos, por que nós ainda achamos que a felicidade é a busca da fortuna, do sucesso e do êxito de alguma coisa? Por que nós achamos que a felicidade é nós termos atingido uma meta material? Muitos de nós, em algum momento da vida, nós perdemos tempo, saúde, valores, caráter, em busca desses adjetivos
que nós sabemos na prática que não trazem felicidade. Ao contrário, as pessoas que geralmente narram que têm fortuna, por exemplo, dizem que ao contrário da felicidade, aumentou-se o quê? Outros sentimentos. Ao invés, por exemplo, a fortuna ter trago amigos, trouxe inimigos, trouxe pessoas invejosas, pessoas falsas, trouxe pessoas que têm ciúmes, pessoas que criam raiva. A exposição pública de alguém gera outros sentimentos que são totalmente contrários à questão da felicidade. Sem contar uma outra questão, que agora nós entramos para a nossa religião. Nós, como espíritas, sabemos que a morte, entre aspas, né, porque nós não morremos, a vida continua, ela vai nivelar-nos. Ou seja, aquele que tem fortuna, o que não tem, o que tem êxito, o que não tem, o que tem sucesso, o que não tem, todos nós vamos ser nivelados pela passagem do plano físico para o plano espiritual, a morte. E nós vamos chegar sem nenhum título, sem nenhum patrimônio que nós acumulamos ou adquirimos aqui. Se você é afortunado, você é aqui momentaneamente. E nem sempre você é a vida toda. Você tem altos e baixos. Ninguém que vivencia uma experiência na Terra tem qualquer tipo de privilégio por ter esses adjetivos que teoricamente a nossa língua, se fosse só a língua portuguesa estava ótimo, mas que essa ideologia, vamos dizer assim, nos traz. Porque nenhum de nós temos privilégios. Nós só temos apenas méritos. Ah, Ronaldo, você é meritocrata? Quando eu falo em mérito, eu não estou dizendo essa meritocracia falsa que existe, né? Você tem mérito pelo que você produz, ou pelo que te indica, como é nas empresas. O mérito que eu falo é o mérito moral. O mérito é resultado do nosso esforço moral em brigarmos com as nossas mais paixões e com o nosso esforço intelectual no intuito de estimular o nosso progresso espiritual. Então, nesse mundo, ninguém tem privilégios. Nós temos méritos de acordo com o esforço que a gente faz para buscar o nosso progresso espiritual. Porque na vida, todos nós temos a nossa parte de trabalho, ou seja, todos nós temos que trabalhar. O trabalho é a lei da natureza, os espíritos disseram aqui no livro dos Espíritos, de Kardec. E todos nós temos momentos de altos e baixos, seja ele financeiro, seja ele emocional. Todos nós temos momentos de sofrimento. Todos nós temos momentos de desengano. Nós vivemos, eu sempre vou repetir isso, tá, gente? Eu sei que eu sou chato. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. O que é o mundo de provas e expiações? Onde o mal prevalece sobre o bem. Então é uma questão de lógica. Se a minha vida é feita de altos e baixos, eu vivo num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece ainda sobre o bem, logo a minha felicidade não pode ser plena. Ninguém é feliz o tempo todo, resumidamente falando. A mensagem que esse Espírito nos traz muito claro é que ninguém é feliz o tempo todo. E essa noção de felicidade que nós temos é uma noção errônea do que pode ser a felicidade. É o que o Chico dizia. Tudo na natureza tem o seu apogeu e o seu declínio. Só que nós temos a bênção de tudo poder se recomeçar. Vem a tempestade, acaba a tempestade, a noite passa, aparece o sol, os raios solares iluminam, aquecem, evapora aquela água que devastou todo o solo, mas por outro lado aquele solo ficou mais produtivo. Faz parte da natureza nós termos apogeus e declínios. E nós somos natureza. Por que
nossa vida deveria ser diferente daquilo que é natural, não na Terra, no universo. O que o Espiritismo nos traz disso? Nos quer mostrar com uma mensagem dessas? Que todos nós vivemos de construção e reconstrução das coisas, assim como é a natureza. Todos nós somos espíritos em evolução, assim como a natureza evolui. E nós temos que ter ciência que nós ainda somos espíritos num grau baixo de evolução, tanto moral quanto intelectual, e que a nossa felicidade vai ser de acordo com o que nós podemos suportar. A nossa felicidade, ela vai ser de acordo com a nossa condição espiritual. Ela não vai ser maior que a nossa condição espiritual e não vai ser menor. Olha outra coisa interessante que o Espiritismo nos traz. Que nós temos várias existências. Inúmeras existências. Quantas, Ronaldo? Não tenho ideia. Mas nós temos inúmeras. Tanto daqui para frente, quanto já tivemos daqui para trás. Então seria também um ledo engano acharmos que a felicidade, ela, além de ser plena, ela seria numa existência só. Ela poderia vir numa existência só. Ainda mais aqui. O mundo deixa muito claro que a felicidade não pode ser plena numa vida só. As notícias estão aí para quem quiser assistir. Como é que eu vou falar uma felicidade plena se existe guerra, se existe assassinato, se existe injustiça, se existe miséria? Quando eu falo em miséria, é tanto material quanto miséria moral. Então esse Espírito nos traz nesse capítulo que a felicidade plena, eterna, ela é uma utopia para nós, porque nenhum de nós aqui nesse planeta alcançou e nem vai alcançar. Tem um trecho desse texto, que a felicidade nesse mundo, que diz o seguinte: esse Espírito fala o seguinte: se o homem sábio na Terra já é uma raridade, imagina encontrar um homem feliz. Está claro. A felicidade não é deste mundo. Porque aqui nós vamos ter um grau limitado de felicidade. E ela não vai ser permanente. Ela vai estar de acordo com a condição espiritual que nós ainda temos. Em momentos nós vamos ter ela num certo apogeu, dentro das limitações que nós temos. Em outros momentos nós teremos um certo distanciamento, devido aos declínios morais que nós ainda carregamos. Por outro lado, não desanimemos, porque isso faz parte do processo. E nós sabemos disso, independente de refletirmos sobre o que os Espíritos nos trazem. É só olharmos a nossa vida. A felicidade que você tinha na sua infância é a mesma que você tem hoje? Não. A felicidade que eu tinha 5 anos atrás é a mesma que eu tenho hoje? Não. Eu vivi desde que eu nasci até a idade que eu tenho. Eu vivi feliz o tempo todo? Não. Então por que eu vou achar que a felicidade é algo pleno? Por que eu vou achar que eu tenho que viver feliz o tempo todo? Por que querem vender a ideia para mim de que eu tenho que estar feliz? Quem disse? A minha natureza não me permite ser feliz o tempo todo. Ah, mas você tem que ser, porque senão fica feio. E daí? Eu vou fingir a felicidade? Ou vou enganar o meu sentimento num status, numa aparência? Você branco e polido por fora e podre e fétido por dentro, como nos diz Jesus?
No livro dos Espíritos, no capítulo 4, no livro 4, capítulo 1, tem um capítulo que se chama Felicidade e Infelicidade Relativas. E vamos ver o que Kardec perguntou para os Espíritos e o que eles responderam. Eu vou resumir, tem umas perguntas, umas respostas que são longas. Na pergunta 920, Kardec pergunta assim para os Espíritos: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? E olha que os Espíritos, a primeira palavra que ele diz: não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós estamos aqui ou por prova ou por expiação. Mas depende dele, vou repetir essa palavra, depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Deus não é maldoso de falar assim: não, vocês não vão ser felizes porque vocês são seres imperfeitos e ruins. Não. Olha, você está em um processo de evolução espiritual, né? Você, nós, né? Você pode ser feliz? Claro que você pode. Depende do seu esforço. Depende do que você vai fazer para amenizar os sofrimentos que você tem. E você pode ser feliz de acordo com aquilo que você pode ser na Terra. Você não vai ser mais feliz do que você aguenta. E olha a pergunta seguinte, a 921. Concebe que se o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? Ou seja, nós vamos ser felizes só quando todo mundo na Terra for feliz, ou a gente, por nós mesmos, conseguimos ter uma felicidade relativa? Olha a resposta do Espírito. O homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. Deus não nos criou para sermos infelizes. Nós somos agentes da infelicidade. Ou nessa vida, ou em outras vidas. Enfim. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Nós só vamos ter uma felicidade relativa à nossa condição quando nós começarmos a praticar a lei de Deus. Ou eu posso traduzir quando nós pararmos de praticarmos o mal. E olha a última pergunta que eu vou refletir com vocês, a 922. A felicidade terrena da Terra é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Vou explicar essa pergunta. A felicidade é relativa de cada um. Às vezes o que pode ser algo feliz para mim, pode ser a infelicidade de outra pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito chulo, tá? Mas acho que é compreensível de entender. Eu ficaria muito feliz se eu ganhasse na Mega Sena. Mas Ronaldo, você não está falando aí de se desprender da matéria? Sim, mas eu ficaria feliz. Eu sei quanto eu gasto para pagar as contas, quando eu pago. Mas, às vezes, existem pessoas que têm 10 vezes mais um prêmio de Mega Sena que é infeliz. Então a pergunta foi essa: a felicidade ela é relativa. Às vezes a migalha do outro seria suficiente para mim ser feliz. Em um aspecto da minha vida. No caso, eu coloquei um aspecto material. Tá? Mas a pergunta é: existe alguma medida de felicidade que todos podem ter, independente das diferenças e do seu critério de felicidade? Essa para mim é a melhor resposta para esse tema. Olha o que os Espíritos nos dizem. Para a vida material é a posse do necessário. Se na vida material eu tenho o necessário, eu já se considero feliz. E as estatísticas mostram isso, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo aí, quase metade, inclusive, mal comem. Então, você tem a posse do necessário do ponto de vista material, é agradecer a Deus pelo que tem. Para a vida moral, a pureza da consciência
e a fé no futuro. A pureza da consciência eu posso traduzir em ter a consciência tranquila de não cometer nenhum mal e ter a certeza de que a vida não acaba aqui. Olha que bênção! Você imagina aquela pessoa que acha que vai morrer vai virar pó, e ela fica girando em torno de uma construção ideológica que passa, não, você vai morrer, então aproveita, viaja, ganha dinheiro, trabalha 12 horas por dia. O problema não é trabalhar 12 horas por dia, o problema é o que você faz com essas 12 horas. Para que você trabalha com essas 12 horas? Né? Você gastar em 7 dias depois na Europa? Não sei, não importa. O que ele nos quer dizer é o seguinte: ter pureza de fazer o bem e ter consciência de que a vida não acaba aqui, já é uma bênção, já é uma felicidade. Então, se nós temos fé no futuro, e nós sabemos que nós estamos aqui no planeta de passagem, e que nós não podemos perder tempo com certas coisas, e não deixarmos nos enganar e nos propagandear por aquilo que é fútil, para essa falsa felicidade adjetivada, e que não só é propagandeada, nos impõe, porque, sabe aquela história? Qualquer semelhança é coincidência. Não, você tem que casar, porque casar, olha a sua idade, você não casou por quê? Ou então, nossa, você chegou na cidade, nossa, mas você não tem nada. E daí, problema nenhum. Sabe, entende? Não tem parece que tem uma receita de felicidade que imposta o tempo todo. Né? Não, você tem que deixar o cabelo assim, porque o cabelo assim está na moda. Você tem que ter um padrão de físico assim, assado, que está na moda. Você tem que ter um carro assim, porque significa status. Você tem que viajar para tal lugar para vivenciar tal experiência. Eu não sou contra quem tem esse tipo de pensamento. A pergunta é: isso traz felicidade plena? Não, porque não existe a felicidade plena. Mas isso alivia seu ego até quando? Porque o Espiritismo nos traz a ideia do seguinte: a felicidade não está na ideia de você possuir ou não algo. A felicidade está em como você se comporta tendo algo e como você se comporta não tendo. Como você se comporta tendo bens em excesso, por exemplo, e como você se comporta tendo a falta deles? Você se envaidece com excesso ou você se revolta com a falta? Essa é a questão. E para a gente alcançar esse equilíbrio, essa felicidade relativa, nós temos que aprender a ter a pureza de pensamento. O que é a pureza de pensamento? Buscarmos seguir as leis divinas. Buscarmos nos livrar daquilo que é excesso e que abala os nossos valores morais. Porque como espíritas sabemos que estamos aqui para progredir, não viemos aqui para passear. Nós temos clareza disso. E quando desencarnarmos, eu não tenho dúvida. Não é Deus que vai cobrar, nossa consciência vai cobrar. Putz, eu sabia de tudo isso e olha o que eu fiz. E o pior tribunal que nós temos é o da consciência. Por isso que Jesus fala, nesse capítulo 5, onde está esse texto: bem-aventurados os aflitos. Ele destacou bem, porque se nós sabemos nos dar com as aflições, se nós sabemos nos reconhecer e saber qual é o nosso papel, o que é a nossa felicidade real, não é imposta, não é ilusória, a aflição não vai nos trazer tanto sofrimento. Porque nós não vamos estar em torno de uma busca de uma sensação de felicidade falsa. Nós vamos saber que em determinados momentos eu vou estar na paz e outro eu vou estar na guerra. Vai ter momentos que eu vou estar, como diz o Chico, no apogeu e outro eu vou estar no declínio. E Jesus nos deu esse caminho. De que forma? Ame a
Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, por meio do amor. Porque o amor, por mais que nós também não saibamos amar ainda, como Jesus nos amou, o buscar o bem, a compreensão com o próximo, a obediência com aquele que é o nosso Criador, nos auxilia a sustentar as aflições que nós temos na vida. Vai trazer a felicidade plena? Não vai. Nós não nos enganamos mais com ela, mas vai nos auxiliar a enfrentar todas as nossas contradições, as intempéries que nós ainda vivenciamos no mundo. Esse é o recado desse Espírito. A felicidade não é neste mundo. E não é. Que nós temos uma felicidade de acordo com a nossa condição. E que a felicidade ela não vai ser eterna. Nós não vamos ter, acho que vou viver uns 200 anos. Não é? Eu não vou ter 200 anos de felicidade. Eu talvez tenha 2, quem sabe. Para a gente encerrar, eu sei que o tempo está longo, mas eu quero encerrar por 2 motivos. Primeiro, fazer a propaganda desse livro, Jesus no Lar. Tá? Uma psicografia do Chico, pelo espírito de Néio Lúcio. Maravilhoso. É muito usado também para... Alguns gostam de fazer o Evangelho no Lar, usando ele também para fazer uma leitura, enfim. Mas não vamos entrar no tema do Evangelho no Lar. Mas esse livro mostra situações de Jesus, os seus ensinamentos, na visita que Jesus fazia nos lares das pessoas e dos seus apóstolos. E no capítulo 19, tem um texto chamado A Receita da Felicidade. E aí eu vou resumir para vocês muito rapidamente por causa do tempo, tá? Esse capítulo ele conta a história de Tadeu. Tadeu era um cara muito inflamado, sabe? Ele seguia o Cristo, mas ele era um cara muito, assim, de uma opinião muito forte. E aí ele estava falando sobre a questão da felicidade. Olha, eu seria feliz se não existisse, por exemplo, esses romanos que oprimem a gente, né? Dividem a gente, julgam a gente, criam leis absurdas, cobram impostos caríssimos. Estou falando de romanos, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. E desse povo do Sinédrio, que são hipócritas, são religiosos, mas se nós não seguirmos o que eles pensam, nós somos mundanos, pecadores. Enfim, ele estava fazendo uma reclamação daquilo que ele sentia como forma de opressão social na época dele. Ele falou, olha, a minha falta de felicidade é justamente isso, é vivenciar esses tiranos. E Jesus só escutando ele com aquela conversa inflamada, né? E Jesus pergunta para ele, Tadeu, como é que você interpreta a felicidade? E aí esse Tadeu responde assim, olha, Senhor, a felicidade é a paz de todos. E aí o Cristo volta para ele e diz o seguinte, eles estão com uma expressão assim de dúvida, comenta, sim, Tadeu, isso eu não desconheço. Entretanto, eu gostaria de saber como você se sentiria feliz. E aí Tadeu começa a falar, olha, eu seria feliz se o próximo, por exemplo, não desprezasse as minhas intenções. Eu seria feliz, por exemplo, se as pessoas que vivem do meu lado me reconhecessem pelas virtudes que eu tenho. Eu seria feliz, por exemplo, se eu vivesse num mundo onde as pessoas não falassem mal de mim, não fizessem fofoca, porque tem 2 coisas que me maltratam, segundo Tadeu, na história. É a indiferença e a calúnia. Então Tadeu ele tinha essa privação que ele vivenciava, que a felicidade dele seria se ele não tivesse nada disso. E aí ele resume para Jesus dizendo assim, olha, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos, embora não seja ainda.
o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Olha, eu queria tudo isso, eu sei que eu não sou perfeito ainda, mas eu queria que pelo menos as pessoas me respeitassem mais, não falassem mal de mim. E o Cristo observou, ficou quieto, e todo mundo ficou esperando para escutar o que Cristo tinha para dizer. Passou um tempo, Jesus olhou fixamente para ele e eu vou ler para vocês. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. O que Jesus quis dizer com isso? O tempo não vai deixar refletir muito. Mas se você quer ser feliz, busque fazer o bem por você. Não importa que os outros te caluniem. Não importa que os outros vão falar mal de você. Não importa que você está no trabalho e vão fazer fofoca de você. Não importa que aquela pessoa está fazendo errado. Você denuncia o mal, claro. Se aquele mal prejudicar mais de uma pessoa, nosso dever é denunciar. Mas se aquele mal for só para você, busque a sua felicidade, fazendo o que Jesus nos deixou. Amar a Deus, ou seja, o que é amar a Deus? Cumprir as leis divinas e tratar o outro como a gente gostaria que fôssemos tratados. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos da espiritualidade que estão aqui conosco, pela oportunidade de estarmos nesta casa, pela oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Agradecer por esses momentos de reflexão, de paz, de presença desses amigos que nos auxiliam, nos inspiram, nos protegem. E nesse momento, aproveitando a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, mentalizamos mais uma vez o nosso Mestre Jesus, pedimos para que Ele possa nos abençoar com energias benéficas, que essas energias possam tocar cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui estão, que possamos receber as bênçãos dessas energias, equilibrando as células do nosso corpo, auxiliando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que essa luz que nos toca, que nos equilibra, que nos traz paz nesse momento, possa ser multiplicada, chegando aos nossos lares, perpassando por cada cômodo de nossas casas, tocando a cada pessoa que ali está nesse momento, tanto encarnado quanto desencarnado. Que ela seja benéfica, que ela também auxilie a esses irmãos. E nos nossos lares e pensamento, que elas possam também serem multiplicadas no nosso local de trabalho, em todos os seus ambientes, para todas as pessoas, mesmo aquela que ainda não aprendemos a compreender, que ela se multiplique também na casa de nossos familiares, nossos amigos, aquela pessoa que nesse momento vem em nossos pensamentos, que nós
achamos que ela tem a necessidade de receber o merecimento necessário. Que essa luz se multiplique nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios, nos moradores de rua, enfim, a todos aqueles necessitados, de acordo com a sua recepção e o seu merecimento. Voltemos agora o pensamento para esta sala, sentindo o nosso corpo, agradecendo por mais esta noite estarmos aqui, pedindo ao nosso Pai que possamos carregar essas sensações, essa energia durante a semana, pedindo ao nosso Pai que possamos estar aqui novamente na próxima semana, buscando a instrução, buscando a reflexão, buscando a paz dentro de nós. E assim, gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui esta noite, pedimos licença a esses amigos que estão aqui conosco para encerrarmos o Evangelho desta noite dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Essa sala aqui. Expulso agora, não tem. Bastante, né? É que não tem médico do coração, né? Não é? Não tem